Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Iniciemos invocando a presença de Deus, essa nossa meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós retomamos a nossa leitura contínua do Evangelho de Lucas esses dias. Hoje a igreja celebra a memória de dois santos muito importantes para a vida da igreja, são santos do terceiro século, martírio hoje de São Cipriano e de São Cornélio. Cipriano viveu na África, naquilo que hoje nós chamamos de Tunísia. Ele foi bispo da cidade de Cartago, que era uma cidade muito importante já dentro dos tempos dos fenícios, e foi um lugar de muito combate, né, dos romanos antigos, antes ainda do cristianismo, com aqueles africanos daquele lugar. Cipriano, quando na perseguição de Valeriano, ele foge da cidade de Cartago para que à distância ele pudesse continuar animando os cristãos da sua igreja. Mas quando ele soube que tinha sido condenado à morte, ele então se apresenta e vai sofrer o martírio. Ele apoiou muito um padre que tinha sido eleito bispo daqui da cidade de Roma, Cornélio. E foi um período muito difícil, uma crise em que muitos cristãos, na época da perseguição, nem todos conseguiram dar aquele testemunho que a fé exige uma hora como essa. Eles caíram. Então, você lembra que quando a gente está falando uma coisa, esquece, eu tive um lapso na memória, ou seja, a memória cai, a memória falha. Então, lapso significa uma queda. Então, essa crise na igreja era chamada a crise dos lapsi, daqueles que caíram, daqueles que não foram capazes de dar o testemunho. E então muitos cristãos se pretendiam muito fortes, muito melhores que os outros, às vezes ali, e eram muito duros em relação àquelas cristãs e aqueles cristãos que falharam na hora da perseguição. Cipriano teve uma posição mais branda na acolhida desses irmãos e dessas irmãs. Ele conhecia muito bem o que era a natureza humana, então tinha uma proposta mais misericordiosa. A mesma coisa aconteceu aqui em Roma com Cornélio. Cornélio tinha uma posição mais branda na acolhida desses cristãos. E teve um grupo de cristãos mais radicais. Eles escolheram um outro padre para ser o bispo da cidade, chamado de Novaciano, que era o pessoal da linha mais dura. Então nesse período foi um período de uma eleição ilegítima desse Novaciano, e havia esse outro papa que era Cornélio, e Cipriano, lá da África, deu todo o apoio a Cornélio, ambos unidos no querer a unidade da igreja, num compromisso de misericórdia em relação àqueles que caíam, que falhavam, e ambos então unidos também pela coroa do martírio por essa morte que foi um testemunho de fé. Estamos no mês da Bíblia e eu gostaria de olhar um pouco para a primeira leitura de hoje, que eu acho que a gente pode tirar aqui umas coisas muito interessantes para a nossa vida de fé. A carta de Paulo a Timóteo, é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje temos o capítulo 4, versículos de 12 a 16. E ouçam bem isso, como é importante para mim e para você também, não é? Aqui, Paulo diz para Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem. Ele era alguém jovem, ele tinha um pai pagão, e a mãe, a avó, vinha do judaísmo, ajudou Paulo no seu serviço de evangelização. Eu fiz parte da equipe missionária de Paulo, e ele diz: pelo contrário, diz para Timóteo, serve de exemplo para os fiéis. E de que modo Timóteo deveria, como bispo, servir de exemplo para os fiéis? Ele diz: na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza.
um pastor que seja de exemplo para os fiéis. Como é bom quando a gente encontra na vida da fé irmãs e irmãos que nos guiam pela palavra, pelo exemplo, por uma fé que é reta. E aí diz Paulo: até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É esse ponto que eu gostaria de sublinhar, né? Paulo vai fazer uma visita a Timóteo e diz para ele: até que eu volte, dedica-te à leitura. Então e o que era a leitura que Paulo estava dizendo? Era a leitura das Sagradas Escrituras, né? Então ele vai dizer que toda a Sagrada Escritura, como ela é útil para a vida da fé. Então nós também dediquemos-nos, encontremos tempo para a leitura dessa palavra. E Paulo alerta, como bispo que ele era, né, para se dedicar também à exortação e ao ensino. E diz: não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada pela imposição das mãos do presbitério. Nós também, né, que recebemos esse dom de Deus na nossa vida, o dom do batismo, o dom da crisma, como animar esse dom de Deus que está em nós? Pela leitura constante da palavra de Deus. Não é? Antigamente, quando se cozinhava com carvão, não é? com lenha, de vez em quando as pessoas precisavam de abanar aquelas brasas para pegar fogo. Então a leitura da palavra de Deus é como uma espécie de abano sobre essas brasas que temos em nosso coração. E justamente essa palavra que Paulo diz aqui para Timóteo, não descuides do dom da graça que desce, é como se dissesse assim: sopra, não é? Recebe o sopro, continua soprando com o Espírito, renova esse Espírito dentro de ti. Então renovamos o dom e a graça do Espírito em nós com essa leitura da Sagrada Escritura. Com perseverança, diz Paulo, põe estas coisas em prática para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Então a gente só pode cuidar daquilo que a gente ensina se a gente entrar nessa escola de Paulo de também ir aprendendo. Por isso que ele exorta Timóteo a ler. Porque se ele não lê, não aprende. Se não aprende, não tem o que ensinar. Porque a pessoa não deve ensinar a si mesmo. Ele deve ensinar daquilo que ele tira do tesouro da palavra de Deus. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e aqueles que te escutam. Eu também peço a você que reze por mim, né? Para que quem me escuta, para que você que me escuta, possa ser ajudado, né? Por aquilo que a gente vai meditando dessa palavra que a gente encontra na Sagrada Escritura. E hoje nós olhamos para o Evangelho de Lucas, continuamos ali no capítulo 7º, e vamos encontrar Jesus nesse seu caminhar, neste seu vai e vem. E diz que Jesus foi convidado por um fariseu para uma refeição em sua casa. Vejam que eu já disse isso a vocês, essa palavra casa é muito recorrente nas obras de Lucas, seja no Evangelho, seja lá nos Atos dos Apóstolos. Vimos aquele centurião romano, que foi a última leitura que eu tinha feito do Evangelho de Lucas, diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Agora tem esse fariseu que convidou mesmo Jesus para entrar na sua casa. E Jesus entrou na casa do fariseu, olha de novo, né, reprisando aí, entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Então Jesus entra, está ali à mesa. O que aconteceu é que uma certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Uma mulher conhecida como pecadora, normalmente, tecnicamente, nós deveríamos ler e entender uma meretriz, uma prostituta. Normalmente essa aqui é a interpretação que se tem desta mulher que entra na casa deste fariseu. Diz que ela trouxe um frasco de perfume, um frasco de alabastro com perfume. Ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e ungia com perfume. Então veja que é uma mulher que se aproxima demais de Jesus, né? Ela o toca, beija os seus pés, fica
ali por detrás. Digamos que é uma cena que escandaliza quem está vendo. É uma cena, digamos assim, carregada também de muita intimidade, essa que nós estamos vendo aqui no Evangelho. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Ou seja, este fariseu, ele ficou escandalizado com a ação de Jesus. Nós sabemos que o máximo do escândalo em relação a Jesus é aquele da cruz. Nós celebramos a exaltação da Santa Cruz essa semana, mas São Paulo vai dizer que a cruz é um escândalo para os judeus, é uma loucura para os gregos. Escândalo significa uma pedra de tropeço. Escândalo significa, em outras palavras, também uma espécie de desilusão. Esse fariseu que convidou Jesus para sua casa, ele fica escandalizado, ele fica desiludido com Jesus. Ele olha para Jesus e diz: esse homem não é aquilo que eu estava pensando que ele era. A casa, digamos assim, começa a ruir nesse sentido. Muitas vezes a gente precisa entender que o Deus que se aproxima da gente, que o Deus que se revela para nós, não é como a gente queria que ele fosse. É justamente esse Deus que, no se aproximar de nós, nos faz enxergar quem de verdade ele é. E somente ali, quando não há mais espaço para as nossas fabricações, porque um Deus que corresponda àquela imagem que nós fazemos dele, não é mais um Deus, é um ídolo. Nós estamos diante da idolatria. É um Deus criado à imagem do homem. E é justamente o contrário na Bíblia. O homem é criado à imagem de Deus. A gente deve se deixar semelhar com Deus. Aqui agora este fariseu, que tinha uma certa imagem de Jesus, agora ele se encontra ali desiludido. Jesus não é aquilo que ele estava pensando, não é aquele que ele estava pensando. Porque ele não é capaz de perceber quem é aquela mulher que está ali tocando nele, sem saber exatamente que Jesus sabia quem era aquela mulher, mas de uma forma muito mais profunda, muito menos preconceituosa. Porque Jesus de fato permitia que uma experiência fosse feita e conhecia para além daquilo que aquele fariseu estava vendo naquela hora. Depois que Simão teve esse raciocínio, esse pensamento, Jesus então se disse para o fariseu. Simão é o nome do fariseu. Simão significa aquele que escuta. Um fariseu é alguém que busca na sua vida escutar a Deus. É alguém que lê as Sagradas Escrituras. O fariseu é um homem de pesquisa, é um homem de estudo. O fariseu é um homem de aprofundamento. O fariseu é gente séria, é gente que quer levar a vida com toda a consequência. Na verdade, vendo aquele gesto de Jesus, ele estava escandalizado porque ele acreditava que os pecadores, como mostra o Antigo Testamento, podem servir de mau exemplo para as pessoas. Ele estava preocupado era com isso. Essa era a preocupação daquele fariseu. Jesus mostra um outro tipo de conduta. Aquele tipo de conduta de quem sabe que quando você tem maturidade na fé, segurança na fé, você não deve ter medo de ser arrastado pelo mau exemplo do outro. Você se preocupa em ser uma luz para iluminar a vida do outro, de levar um bom exemplo, de levar alguma estima, naquela certeza de que o bem que você faz pode transformar o outro. Havia um certo professor, um pedagogo na Alemanha, que ele ensinava aos seus alunos para sempre tratarem aquelas moças que tinham má fama ou que tinham um certo comportamento inadequado, tinham caído no deslize da prostituição, coisa do tipo. Eles sempre tratam essas moças chamando de senhoritas, tratando com todo o galanteio, porque na verdade, sendo tratadas bem, o que é que vai acontecer? De repente, elas podem ser transformadas pelo amor que é revelado a elas, pelo respeito que é revelado a elas. E geralmente acontecia isso. E Jesus exatamente conhece isso. Sabe que o amor é capaz de
salvar. É aquilo que São João Bosco, não é, na sua pedagogia preventiva, tentava ensinar, mostrava para todos nós, que é justamente quando se revela ao outro o amor, se revela para o outro que ele é amado, ele é capaz de se transformar. Ele começa a acreditar em si mesmo. E é isso que faz Jesus. Ele permite a essa mulher dar demonstrações de amor. Mas voltemos ao diálogo de Jesus com o fariseu Simão. Ele diz: Simão, tem uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. E disse Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Um devia como se fosse 50 dias de trabalho, né? Um pouco mais de um mês, né? O outro devia 2 anos de trabalho. Essa é a diferença, digamos assim, salário de dois anos. E o outro salário de quase 2 meses. 2 salários. Então Jesus virou para a mulher e disse para Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Nós encontramos, portanto, no comportamento de Jesus, aquele comportamento que inspirou, seja São Cornélio, seja São Cipriano, para aquela atitude de misericórdia em relação aos cristãos que tinham caído, aos cristãos que falharam. Que no dia de hoje possamos nos deixar inspirar por essa misericórdia que disse Paulo para Timóteo, né? Para ele se preparar para aquele encontro dos dois, lendo as Escrituras, dedicando-se à leitura. Retomemos no dia de hoje essa leitura, essa história que nos mostra essa misericórdia grande de Jesus. Peçamos a Jesus essa graça de acreditar no amor e de que o amor que Ele nos dá deve nos estimular a também acreditar em nós e a nos aproximarmos dele. Aquela mulher descobriu que ela tinha sido perdoada, descobriu o perdão de Deus em Jesus. Por isso ela se aproximou e demonstrou muito amor. Como diz o apóstolo São João, nós amamos a Deus justamente porque Ele nos amou primeiro. Que o dia de hoje nós possamos experimentar sempre, cada vez mais, esse amor de Deus que nos amou primeiro. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti, para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. A vocês que acompanharam essa live de hoje, que começou mais cedo, né, por razões de trabalho, de outras atividades aqui no dia de hoje. Vocês que vão chegar depois vão poder acompanhar essa meditação, mas eu saúdo quem acompanhou essa transmissão de agora, a Darcy Sampaio, Deus te abençoe, a Vani Brito, Leli Francine e Livros e Almas. Então, para vocês, um bom dia, uma boa continuação aí de fim de madrugada, e a você que vai acompanhar aqui ao longo desse dia, bênção de Deus.